Olha que legal a experiência, como... É o que eu sempre falo, né? O processo de molde técnico, ele é mais de 50%, pelo menos, o estudo de como vai ser feito. O processo em si, claro, existem... Pode dar merda, pode dar certo, pode dar errado, mas o estudo pré-trabalho ele é tão importante, até mais importante do que o processo, né? Olha que da hora, o Corbeira... Ele já fez essa parte do meio, que é onde vai ser a divisão do molde bipartido, né? Bem aqui. Essa parte do meio. Assim, inclusive, quando eu estou esculpindo, independente da forma, da peça, eu já estou pensando no molde. Uhum. Então, eu nunca vou começar uma peça sem pensar no molde dela. Então, você projeta a sua peça já pensando no molde. Agora, se não vai ser feito um molde, vai ser uma peça única, aí você tem uma liberdade para trabalhar de qualquer jeito. Uhum. Mas se você vai moldar, você tem algumas regrinhas que você precisa, muitas vezes, fazer a parte seccionada em várias partes. Porque, por exemplo, se esse Hulk que você fez foi só o busto, então dá para fazer um molde bipartido. Se fosse um Hulk com os braços assim, você ia ter que ter um molde para cada braço. Não, beleza, assim ainda tá se for assim. Uma posição, tipo assim, fazendo na frente. Ou de braço cruzado, ou segurando alguma coisa. Então, essa questão de ter uma trava mecânica, que é o que dificulta os moldes muitas vezes. Ou você fazer, por exemplo, um cavalo, um molde de um cavalo, de um cachorro, que é cada pata, né? Por causa das patas. Então, isso é um molde que eu quero trazer para a rede também, que seria já um molde pelo menos tripartido. Para um cavalo, um cachorro, você tem que tirar um molde para cada pata. Teoricamente, você divide. É mais fácil isso, mas, por exemplo, eu preciso que a peça saia inteira. Nossa! Aí tem todo um processo de divisão do molde. Mas como que vai sair inteira? Você vai ter que fazer... Nem assim, não dá para fazer. É um profissional. É o molde por baixo e os moldes pelas laterais. Aí você divide as patas por baixo. Mas não dá para ser em um molde só, entendi. Em um molde só. Só que tem 3 partes o molde. Caraca, Poderia fazer bipartido. O cavalo cortado no meio, né? Mas e as duas partes? Depois você junta. Solta aí. Mas aí você não teria uma peça só. Mas depois você para você fazer a peça inteira. Aí é com um profissional. Cara, é doideira. Solta aí. Chatão de fazer o molde. Caraca. E aqui com o aerosil você consegue espatular mesmo. É quase que uma confeitaria. Vira uma massinha, né? Aí essa daí já é a 4ª camada? Já tem algumas camadas. Aí você precisa ter uma noção, porque o molde ele não pode ficar fino. Tá. Entendeu? Então, esse aqui é o molde que eu vou que é do curso, e de propósito eu fiz ele fino, que aí depois eu vou fazer uma aulona com a galera, com todo mundo, para mostrar, por exemplo, assim, apesar de não ter problema, não é legal você ter isso daqui de espessura. Que é um 2 para rasgar, né? É um 2 para rasgar, você pode perder o registro do seu molde pode ter uma contração diferente por conta daqui ser mais grosso do que aqui. Então, ele pode ter uma leve distorção e você perder a qualidade no seu trabalho. Até mesmo se for preenchido com resina, de repente uma poliéster, ela esquenta e fazer essa deformidade no seu molde, né? Aí quando você começou a fazer a contracapa, né? Gatinha. Saudades, minha gatinha. Prazer, gatinha. E aí, ó que legal, cara. Você conseguiu fazer... Quanto que é? Você falou que é R$2 o quilo? Tipo... É muito barato. Não, R$2 você comprando caro. Você compra saco de 30 quilos por R$20, R$25. Bem isso. Então. Isso o gesso comum, né? Normalmente eu uso o gesso pedra, um pouquinho mais caro. E aí, até um produto para a gente lançar na rede. Se essa parte quebra, você consegue refazer de boa, né? Depende. A gente vai entrar nisso e eu vou falar também por que, de repente, substituir o gesso pela fibra de vidro. Fibra. Porque muitas vezes, se você não tiver a sua matriz, você não vai conseguir reconstituir essa contracapa. Então, por isso que é muito importante você guardar a matriz. Aqui é a minha matriz do Michael. Você guarda todas que você já fez na sua carreira? Gosto. Todas que eu gosto, eu guardo. Todas que deu certo. É que tem algumas que, tipo... A experiência. De repente é um projeto... De repente é um projeto de um cliente. É um profissional que você não curte. Eu não sou colecionador. Então, assim, eu tenho pouquíssimas peças que eu fiz. Então, não tenho esse apego com as coisas assim. Mas algumas coisas eu guardo. Legal. Ó, que legal. E ali você viu que eu usei tem um papelão. Tem quantas camadas aí de gesso?
De gesso eu faço uma só e dou uma acentuada. O gesso ele é um pouco difícil de você acostumar com ele, assim. É muito importante você fazer tudo que você adicionar, fazer enquanto ele está fresco ainda, mas preferencialmente você fazer de uma vez só. Só que ali, pela posição, não dava para fazer de uma vez só. Por estar em pé, né? Se estivesse na horizontal, seria mais fácil. Quanto tempo levou para fazer esse trabalho aí? Olha, cara... Porque quem vê falar é um trabalhinho pequeno. Porque mas o não tem ideia do... O Corbeiro ele sempre vai fazendo outras coisas em conjunto, né? Às vezes eu estou fazendo 5.000 coisas ao mesmo tempo. Mas acho que se for fazer sem parar só esse projeto, uns 10 dias? Dá umas 200 horas de trabalho. Umas 200 horas. E tem gente que fala, mas é um trabalhinho pequenininho, né? Eu nem discuto. nem entra, né? Nessa discussão. Só a parte da modelagem, cara, sim, quando, né? quando eu dou meu preço e a pessoa fala assim, eu nem respondo. Não. Tipo, quando o cara... A pessoa realmente não faz ideia do processo que é. Não só desse processo, mas da sua habilidade que você adquiriu para poder fazer. Pô... Anos de estudo, anos gastando material. Fazendo com contracapa assim, meio que tanto faz. Você fazer com a verde, com a rosa, com a verde, com a rosa, com a branca, ou você ainda prefere a azul? Nesse caso, quando a peça é muito grande, eu não gosto de usar a branca. Tá. Porque a branca ela é mais flexível e ela é muito legal quando tem muito detalhe. Então, se a peça tem muito detalhe, por exemplo, se eu tivesse feito mais detalhes nas pedras, com mais vincos, com mais fissuras, aí talvez fosse legal usar a branca. Uma pergunta bem leiga. A branca você está falando que é bem legal porque ela pega muito mais detalhes. Não é que ela pega, ela vai sair mais, né? dos detalhes mais fácil. Mas se for uma peça grande, você pincelar a borracha de silicone branca, uma leve camada ali, e depois você vir com uma outra borracha, elas se aderem? Aí você vem com azul? Sim. Eu já cheguei a fazer isso, só que tem um leve problema, por exemplo, assim, quanto mais dura a borracha de silicone, mais carga sólida ela tem. E isso tende a dar uma variação na contração. Então, assim, sabendo o que você está fazendo, pode dar certo. Tem que saber fazer. E aí você perde a peça. Nesse caso, você não perdeu, né? A peça, não, a peça matriz. Tem que ter um cuidado na hora de cortar. Sempre machuca um pouco, né? Sempre vai machucar. Eu nunca tive dó da matriz, assim. Isso é um problema. Nossa, eu teria, velho. Porque, assim, se der errado, você precisa... Você pode ter que fazer tudo de novo. Mexer nela de novo. Entendeu? Então, assim, mas eu nunca tive esse negócio, tirar a peça inteira. Não... Eu vejo, às vezes, os escultores, principalmente quando é oil clay, assim. o cara derrete ela inteira. Nossa, dá uma... Não, tem umas pessoas que, tipo, que bom que saiu inteira a minha peça. Eu nunca me preocupei com isso. Mas você ainda tem essa, né? Esse hook. Tem inclusive o molde. E a peça em modelagem... Eu tenho uma que você me deu de presente. Acho que está lá em casa. Você nunca me deu nenhuma esculturinha de presente, né? Vou pensar no seu caso. Ele dá porque ele gosta, né? Só pra quem é brother. Ele presenteia quem ele gosta. Olha que da hora, velho. Puta molde. É molde técnico mesmo, né? E nem foi o molde mais complicado que você já fez. Tipo, eu nem gosto muito de chamar de técnico ele, porque assim... velho. Se você comparar com o moldezinho de um coraçãozinho, o moldezinho de uma letra... por exemplo, aqui já é um molde técnico. Aqui já é um molde que ele é estruturado, ele tem todo um... Opa. Agora já era. Foi o molde. Aí vamos falar a vantagem daqui, ó. Essa aqui, ó. Resina com... Essa é a contracapa que você fez. Fibra. De fibra. Fibra de vidro. Então, o que isso aqui vai Deixa rolando o vídeo da produção. Vai me garantir uma estabilidade no molde. Então, esse molde... Ó, esse aqui é o RX32. A gente vai falar da RX32 ainda, mas a RX32 é uma borracha de alto desempenho, porque ela é fabricada com os materiais mais nobres que tem no mercado, né? Então, tanto ela quanto a BX3, a RX32 é a marca nacional, é a marca nossa, né? E a BX3 é uma marca importada. Mas ele é um silicone de alto desempenho, né? Chega a ser 4 a 5 vezes mais resistente em termos de tiragens de peças de um silicone comum. E né? só o dobro do preço. Então, assim, é um investimento... O dobro não, até o triplo às vezes. No caso da BX3 A BX3 sim, mas a RX32 é o dobro. É um investimento bacana de fazer. Mas eu quis exemplificar ela porque ela tem quase a dureza da branca.
O mesmo shore. A branca, o silicone normal branco eu ainda acho que é um pouquinho mais macio. Então ele não teria firmeza. Se fosse só a borracha. Se eu fosse fazer só a borracha, por exemplo, aqui assim, ó, ou até no gesso, eu não teria esse registro que eu tenho aqui com o molde de fibra técnico. Esse molde aqui a gente Mostra vai ter nessa um vídeo. câmera aqui. O encaixe é perfeito disso, né? Vai ter um vídeo mostrando todo esse processo aqui dessa peça. Vai ser um aulão. A gente está tentando presentear o Rodrigo Aulão. Teaser com esse action figure há 300 anos, mas temos que marcar para você vir aqui e a gente presentear o Rodrigão. Pô. Tá difícil, mas vai rolar. Sou teu fã. Então aqui, ó, ele encaixa depois e mantém um registro certinho. Então tem que tomar cuidado, tem que ver se ele encaixou todinho. Tem aqueles vincos que é justamente para dar estrutura e encaixar a peça. Então, depois disso, ele fecha e aí é parafusado e eu tenho um registro assim. Eu sei que todas as peças vão sair iguais. Isso daqui, para mim, é um molde técnico de produção, que eu só faço isso quando é uma linha de produção, mesmo que eu precise entregar a mesma coisa. Nesse caso assim, aqui... é um molde muito mais caro, um molde muito mais efetivo, e se estragar, eu uso a mesma contracapa para produzir de novo. Nesse caso aqui, você... É pensado o ponto de despejo da resina? Aqui o ponto de despejo da resina. Aqui não é? Aqui foi onde colocou o silicone. Que legal. E aqui você vai fechar? Ele já é fechado com o próprio silicone mesmo. Tá. Tipo, aí, se eu for fazer de novo um molde, tipo, o silicone estragou, deu a tiragem máxima dele. Eu consigo fazer de novo e reaproveitar essa contracapa.